Fala, pessoal! Estamos aqui de volta. Videozinho aqui, topzera para vocês sobre o fechamento ou o movimento do dia de hoje, certo? Vamos lá! Hoje, ó, para quem estava lá na sala comigo, participando no grupo aberto, certo? Essa sala é do grupo aberto, que estou falando, é no Telegram. Aqui do Telegram, você pega o link aí na descrição do vídeo, vai lá para o meu grupo Telegram e participe do chat. Mas eu aconselho que primeiro vocês absorvam os conteúdos que está aqui no YouTube, né? E depois participe do chat. Pode entrar para o chat, mas fica mais relevante para você compreender o que a gente vai comentando durante a movimentação é uma descrição, é um comentário, gente. Não é um ponto exato para você estar clicando lá e entrando, não, porque a gente não pode, né? Eu não posso fazer isso por você. Porque, além de não ter CNPI, não é permitido. CNPI é um certificado de analista, né? De analista lá das corretoras, certo? Então, eu não tenho, não posso. E praticamente quase ninguém pode. E quem faz aí, que também não é, analista, está fazendo por conta própria, né? Então, eu dei preferência a não ser desta forma, mas acompanho com a galera, gosto de estar acompanhando com eles. E aí foi o seguinte: quando o preço deu. Aqui, estou no 120 aqui, depois eu vou falar só a movimentação aqui, beleza? Estamos no 120, e quando ele fez um candle, o primeiro o segundo candle, no 3 minutos, eu falei assim, gente, eu vou lá no 120 fazer uma linha, colocar uma linha lá no 109 mil. 109 mil. Pode, quem estava na sala aí comigo, confirma se eu não repetir, né? Vou colocar a linha no 109 mil. Aqui é porque movimentei, mas foi no 109 mil. Por quê? Por causa dessa região aqui. No vídeo anterior da abertura, eu comentei sobre este ponto. Mas com os dois candles que formou lá no 3 minutos, ou a abertura lá naquele ponto, eu falei, vamos colocar a linha ali pelo 120, que eu quero encontrar a relevância. Aí, aqui na relevância do 120, que eu não tinha, né, que eu não tinha colocado, era essa aqui no vídeo anterior. Você pode até olhar aqui, eu não coloco essa linha. Mas quando abriu o mercado, eu coloquei. Então, não foi depois, quase o dia todo, mais à tarde. Foi a partir do segundo candle do 3 minutos, ou seja, quando o primeiro candle do 5, por exemplo, fechou. Aí, por quê? Porque eu preciso encontrar o motivo dele haver a possibilidade de segurar lá aonde foi o suporte que ele estruturou. Estava com um rompimento do fundo aqui, estava, mas eu estava, né, vendo também uma possibilidade de entrar para o fundo, para voltar para o movimento. Beleza. Aqui é porque por causa desse candle e o rompimento que gerou, né, nossa, toda essa pernada de alta. Ou seja, se no próprio fractal segurou aí e depois os pullbacks não teve retorno, para fazer rompimento dessa região, era um start, né? Era um gatilho acionado para que ele me direcionasse para me testar este fundo ou entrar para aí, que são as duas possibilidades, os dois joguetes, porque o mercado vai andando, dando compras e vendas e direcionando. Então, a princípio é isso daí. Então, tá. Quem participou da sala e quem viu o vídeo anterior, quem ainda não viu, também vai lá e assiste o vídeo anterior que eu fiz hoje. E quem estava na sala viu esse comentário aí, tá? Aconselho que vá lá e participe. 120 minutos. Então, o 120 minutos é o seguinte: 11 horas, né? Praticamente fecha esse candle. E esse candle fecha falhando o quê? Este fundo. O fundo. O fundo. Certo? Mas deu início a partir do nosso time operacional, né? 1, 3, 6, 9 em diante. Ok? Depois eu vou descer o time para a gente comentar sobre lá, a região. Então, se no 120 falhou o fundo, qual é a minha intenção de rompimento? Minha intenção de rompimento dos fractais estava nos topos anteriores.
Do movimento da falha, né, do movimento da falha de fundo, era rompimento dos topos. Então, a gente vai ter esse topo, esse topo, esse topo aqui, para ir nos dando alvo. Aí tinha, como eu comentei até no vídeo anterior, o 50% e o gatilho. Aqui a gente tem o gatilho. Só que, não esquecendo que toda essa pernada atual e a falha de fundo nos levaria para direcionar para o topo, certo? Por isso, gente, que foi tendencioso hoje. Primeiro, eu tenho um movimentão macro estruturado, jogou para baixo. Fez rompimento de fundo nessa sequência de baixa, e aqui ele me fez um candle de alta falhando o fundo. Eu, direcionado a esse propósito, vou preferir ir até os 50% de uma pernada macro, lógico, porque nessa situação ele vai me ampliar a minha intenção de preço, ok? Por quê? Porque a falha de fundo nos time e no nosso operacional nos direciona, a princípio, ou como um alvo, até os 50% do movimento. Não é correto? A gente não repete isso, a gente não fala isso. Por quê? Porque é a intenção. A gente leva a intenção primeiro. A intenção compradora, devido à nossa falha, levar até os 50%. Aí você pega a pernada, pega a falha e leva a 50%. A gente foi manejando, nós lá no chat, comigo, pessoal comigo, eu fui manejando a intenção, porque eu eu não podia esquecer que eu estava nessa pernada forte de baixo aqui. Eu fui manejando a falha como alvos, né? Os topos, alvos, para direcionar para chegar com 50%, ou até aqui, porque foi bastante ponto, gente, convenhamos, né? Subiu, 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 bonitinho. Então, a partir que um fechamento também lá no 30, olha só que lindo foi isso aqui, ó. Mas daqui para cá teve movimentação de entrada aqui. Vamos lá. Finalizei o que eu queria falar para você do 120. Por quê? Porque o 120 a referência é que depois que falhou o fundo, a gente tem a retração. Então, lógico, baseado nessa retração, a gente acompanhou o lado comprador. Vamos lá para o 30 agora. 30 minutos. Gente, eu não executei o dia todo, tá? Eu fiz uns movimentos, eu fiz entrada compradora nos movimentos. Quando ele me deu alguns alvos, eu saí, tá? E depois, como já tinha atingido a minha meta, ou até, né, bem direcional, eu não entrei mais. Ah, mas eu poderia entrar? Poderia, mas não entrei mais, então eu mantive a regra. Porque senão vai ser aquele dia que você, e amanhã eu vou entrar pegar a tendência e já é outra situação. Eu estava na pernada de baixo, aqui acionou a falha de fundo. Então, primeiro alvo, segundo alvo, depois aqui foi para a região dos gatilhos. Tipo assim, a gente foi para o lado comprador, mas direcionando, tá? Quem estava na sala participou e viu bonitinha a nossa conversa lá. Aqui, nessa região do fundo, o que aconteceu? A gente estava trabalhando esse candle aqui, segundo a força. Observe que eu estou vindo da máxima do macro para o micro, porque foi formado no micro uma situação que depois eu vou chegar até ele, e eu estou explicando 120 para trás, ok? Chegou nessa situação do segundo candle de 30 minutos, bater no fundo rompido. Aí, o que eu comentei lá no grupo? O que eu comentei? Eu não dei pontos, lugares exatos para executar, mas o que eu comentei? Eu falei, olha, o movimento do 30 deu candle saltista. O 30 minutos deu candle altista, mesmo no fundo rompido. Então, mesmo no fundo rompido, quando ele testou o fundo, vai ter pullback da compra. Depois, pergunta quem participou, se não confirma essa conversa da gente lá. Então, qualquer venda que aparecer,
Cuidado para você não se direcionar muito ampliamente para a venda, e sim para o pullback dessa alta, que foi o que aconteceu nesses pontos aqui, tá? Beleza? Nesses pontos aqui, os dois candles, né, finalizados. Claro que a gente foi começou do fractal falando os movimentos gerais, conversando sobre movimentos gerais, mas quando fechou esses 2,30, eu falei, esses dois candles de 30 minutos, eu comentei com o pessoal, olha, é altista, devido estar no fundo, vem retração aí, vem o pullback, vem retração. Aí um colega lá do grupo, né, que estava comigo lá no chat, falou assim, até o rompimento, né, Cris? Eu falei, sim, exato, ali a gente tem essa retração, essa garantia de venda até naquele ponto. E aí a gente não tem mais. Aí vai ter que esperar um novo fechamento. Significa que quando ele bateu lá, ele vinha nos dar a intenção da força. Ou seja, ele pegou essa mínima, essa máxima e esse 50, e mais 30 minutos depois, o candle finalizou a entrada para dentro do fundo rompido. Certo? A partir daqui, ele literalmente nos deu a intenção da força. Ou seja, quando ele fez essa entrada aqui e fechou dentro, acionou o suporte, acionou a entrada para dentro do suporte, ou seja, ele acionou esse movimento aqui, de que falhou o fundo. E eu comentei lá com o pessoal que estava comigo lá e com os alunos da mentoria também. Comentei sobre isso. Olha, aí a gente comentou também, né? Que a gente literalmente conversou, assim, olha, ele deu alvo, a gente comentou sobre esse alvo aqui, do 12, e do lugar que ele viria testar para ficar. Aí, o que, que ele fez? Ele nos deu os starts nos tempos menores, a ficada nesse suporte aqui, para falhar o movimento, para confirmado pelo próprio 30, que ele entrou para dentro da região. Ele, além de entrar para dentro da região, candle a favor da força compradora. Ou seja, até o pullback em si foi, né, literalmente respeitando e bombou para cima. Jogou bonitão. Aí aqui no fractal, ele foi dentro de 30 minutos trabalhando os pullbacks até chegar no gatilho rompido, que isso aqui foi essa barra vermelha que aconteceu aqui para baixo, ó, rompeu isso aqui, esses pontos aqui, certo? Então, ele acionou a venda até aqui. Gente, nessa ocasião aí, também acionou venda. E o que que eu comentei lá com os pessoal, né? Estava lá. Falei assim, ó, acionou venda até o ponto de compra, porque fechou, no caso, pelo 30, fechou um candle de força. Ou seja, vai gerar apenas, literalmente, um pullback. Então, você vai achar a região de suporte para ele subir, né? O ponto de subir. E fez bonito, tá? Chegou aqui, fez a retração lá, aqui nesse próprio 30, fez uma igniçãozinha vendedora e depois falhou. Foi quando quebrou a possibilidade de vir mais, ou seja, de descer mais para ficar ainda lateral nessa região para depois tomar decisão. Então, ele foi direcional. Além de dar um start vendedor, ele acionou a falha lá dentro da própria região e subiu. E foi bonitão. Então, ou seja, quando a gente está com a intenção de romper topo pela falha de fundo, só dessa pernada daqui para cá, só dessa pernada dali para cá, daqui, vou pegar só um pouquinho abaixo para não pegar a linha. Ou então bem aqui em cima, para não pegar na linha, e vou puxar. Ou então, se minha intenção é de romper topo, só aqui foi 1.000 pontos. Se pega daqui, se pegou daqui para cá, não foi 1.000 pontos, mas já foi 600 pontos. Eu sei que ele foi direto e já fechou acima, assim, de 700 pontos. Eu estava com a galera lá no chat, e aí foi euforia geral, porque eles ficaram animados, porque, né, o lado comprador confirmou e subiu bonito, logo em seguida do pullback. Aí, gente, aí a gente vai reparando o quê? A gente vai encontrando os alvos no gatilho, vai encontrando o topo, porque
Esse aqui já foi, no caso, já passou. E eu acho que, deixa eu puxar o zoom, porque foi aí que, meio-dia, 11h40, eu encerrei e ele estava subindo, né? Aí encerrei o chat. Encerrei o chat, tá? Eu encerrei o chat e fiquei de vez em quando olhando movimentação. Então, daqui para cá, eu peguei a força computadora e a gente estava conversando lá no chat, né? Lá no chat. Vou pegar aqui. E para finalizar o dia, eu não fiquei, porque eu zerei. Não vou mentir que eu fiquei a pernada toda para cima. Mas quando eu finalizei lá com o pessoal, que eu fui almoçar, eu já estava zerando a movimentação. Ah, mas mesmo assim, dando um indício de continuidade, agora que está fechado para cima, sim. Mas quando ele chegou nos alvos que ele me deu, aquele me deu uma esticadinha para cá, que ele chegou no alvo que começou uma retração, que é antes de finalizar o candle aqui, são 30 minutos. Ele teve retração curtos, mas dentro do time que a gente executa, né? Aí eu saí com o meu propósito do almoço e encerrei o chat também, tá? Não fui totalmente com ele lá para cima. Primeiro, alvo rompimento aqui, aí o movimento em si, né? O movimento em si passou do último topo e aí a gente veio o quê? Só fez candle de alta e pullback, pullbacks micros. Porque quando passasse daqui, tinha o topo cá em cima, né? Passou daqui diretão, só um pullbackzinho micro mesmo e já foi rompendo aqui. Aqui gerou, vou puxar essa, agora com fechamento, vou puxar essa linha para cá. Aí gerou pullback de rompimento, ó. Gerou pullback, a retração, né, de rompimento desse ponto, certinho no candle anterior também, ó, só bateu aqui e continuou forte, né, gente? Foi bem forte aí para cima. Ou seja, a pernada de baixa que veio vários dias pinicando para baixo aqui no 120 e no 30 minutos. Quando eles não deu essa falha e a região autista todinha aqui resolveu jogar para cima num dia só, bem direcional, né? Tá, parte do tempo. Fez pullback aqui, continuidade, está tentando finalizar essa máxima aqui, né? Está tentando finalizar, botar ali naquele candle, e só para um caso de amanhã não precisar fazer a leitura da abertura, vou colocar aqui na máxima, vou colocar ela de preto, porque aqui é 30 minutos, tá? Então, quando eu faço no time que eu utilizo, que é 30 minutos, eu vou colocar lá na máxima do candlezão base aí, que ele está dentro, né? Desse candle base aqui, lá em cima, só para como um possível alvo. Tem aqui e tem aqui, caso ele nos dê um alvo. E o topo, né? Mas isso aqui é os pontos que eu gosto de ficar dando a manuseada. Então, como eu não vou fazer a leitura da abertura de amanhã, você já fica atento nessa atualização ali. Ah, Cris, ele pode abrir retraindo? Pode abrir retraindo também, né? Que loucura. Que linha é essa que eu coloquei aqui? Ah, é a preta. Beleza. Aí assim, você vai abrir no gatilho, ó, aqui é 30 minutos, meu alinhamento 30 minutos. Coloca ali. Eu estou vendo ali esse ponto aqui, que é essa barra, e o gatilhinho. Pronto, vou deixar aqui isso, 2 pontos. Se ele resolver retrair. Se ele resolver atrair por baixo dele, tem esses gatilhos aqui. Mas vamos ver se a intenção finaliza de rompimento aqui. E o topãozão lá dessa região aqui, que é do 120, perdão, lá em cima, né? Mas deixa lá. Deixa lá, que se chegando nessa região, a gente acompanha com alinhamentos depois. Máximas, preferir, ó. Isso aqui, essa máxima, eu queria que fizesse do 120, mas eu posso colocar aqui. Eu vou deixar ela baseada, por ser finalização aqui, creio que tem um 120 aí, e eu vou deixar azul. Pronto.
Beleza, aí ele está candles de continuidade, mesmo que ele faça a retração, ficar atento possível depois que ele queira, ou então quando ele estruturar um topo aqui meio por baixo, abaixo desse outro aqui, fazer um nível abaixo, trabalhar a retração aí. Mas por enquanto, continuidade de alta, né? Se tratando da pernada atual e da tentativa de finalizar um topo novo, gente. Pode haver bloqueio lá para cima, e a gente tem que aguardar, tá beleza? Vamos lá. Vamos por 9. E eu vou concentrar minha leitura aqui embaixo do movimento aqui, porque foi de onde a gente trabalhou aqui a ida lá para cima, né? Ó, as partes de gatilho ficando aqui, ó. Vou abrir o zoom aqui, porque foi onde começou a ficar legal. E a gente trabalhou lá no chat, né, com a turminha lá. E a gente, ó, visualizou esse rompimento. Esse movimento aqui, ó, que quebrou, jogou para fazer o teste do fundo. Aí depois ele pegou, respeitou o fundo, por enquanto. Deixa eu abrir mais um zoom para a galera que está ceguetinha, como eu, aqui. Trabalhou, aí depois, ó, ele acionou isso aqui, ficando acima, e a gente comentando lá, olha, tá ficando acima, olha, tá ficando acima. Esse aqui, quando fechou, eu sei que depois, aí esse aqui nesse teste, né, acionou venda, ó, acionou venda, 50% dele também, e acionou a venda. Só que aí, quando ele finalizou isso aqui, que tinha um alvo de 30 minutos, né? A gente tinha um alvo de 30 minutos para testar. Aí eu falei assim: olha, gente, esse movimento pode nos levar apenas no pullback da compra, e ele teria que fechar aqui para baixo. Ele só testou aqui o corpo do candle e no nosso tempo operacional fractal ele devolveu, certo? Por que eu estou comentando agora? Gente, eu estava comentando isso aí em tempo real, não falando assim, agora esse candle vai romper topo, ou esse candle, em tal ponto você entra comprado ou entra vendido. Eu falei assim, olha, a força vendedora é um pullback da compra. Por quê? Porque ele não estava fazendo finalizando fundo, fazendo estrutura aqui de fundo, estava ficando aqui no suporte, estava ficando aqui acima. Então, e o viés da gota serena que eu estava querendo que acontecesse, que era simplesmente voltar aqui para dentro. Vai, você não tava, quem estava lá percebeu tanto que eu estava querendo que voltasse aí para dentro do movimento. Aí fechou um de 30 quando ele entrou. Literalmente fechou um de 30 minutos quando ele entrou. Quando fechou o de 30, ele vem para o back de 30 minutos. Aguenta firme aí que é o pullback. O pullback, a entrada do movimento pelo 30, o pullback foi justamente em cima do rompimento. Olha só. Olha só. E aonde é que ficou? E aonde ele fez? Né? Ele pegou e finalizou. Olha aquele verdadeiro candle com contexto melhor do mundo, que é esse candle conhecido, candle Ariel, de alta e dando apenas a venda no 50% dele. Ah, mas você está no 9. E, lógico, é meus times. Se é meus times, eu tenho que confiar no candle que é feito nele também. 9 minutos, fez esse pullback aqui e depois confirmou fechando aqui. Nessa hora, a gente estava ligando um start por um gatilho do 30, que estava por aqui. Né? Não vou ficar voltando lá, não, mas é um gatilho lá, o gatilho 12, que eu mostrei mais antes. Aí eu falei: olha, essa região aqui, essa entrada do preço, pode nos dar alvo lá no gatilho. E ele foi, deu alvo no gatilho. Então, eu falei que haveria possibilidade de ir lá dar esse alvo. E deu alvo, né? Aí apareceu a venda, todo mundo, se alguém bateu a venda, ou houve a venda, aí eu falei assim: olha, gente, o movimento voltou para dentro do fundo rompido. Qualquer venda que aparecer, a menos que feche abaixo do fundo rompido, ele pode ser que ele consiga startar a venda aí. Caso contrário, é só pullback comprador que está rolando. E esse pullback é pullback de rompimento. Velho, quando eu falei, a gente comentou sobre o pullback de rompimento em cima do ponto
que é o suportão, que praticamente o que eu queria que botasse para dentro, quando a abertura, né, eu comentei sobre ficar aqui de baixo, sobre a possibilidade do preço fazer trabalhar quem não fosse a vendedora e jogar em um fundo. E também do preço voltar. Quando o preço voltou, quando o preço voltou, ele me acionou para a gente uma alta. Então, ele foi, esses dois candles aqui, três candles, foi maravilhosos na movimentação de alta. E creio eu que foi, aí, foi direcional. Aqui nessa região, eu startei a galera lá como pullback de compra. Não, eu falei assim, quem participou vai lembrar quando eu falei que, gente, o pullback aí nessa região não é a reversão. Reversão que eu quis dizer lá, na ocasião do pullback da compra, que não era reversão para venda e virar tudo embora e descer. E virar tudo embora e descer. Que eu falei que o pullback que acionasse era de compra, mas não era reversão, porque a intenção, eu repeti várias vezes, a intenção é que rompe o topo, devido à falha de fundo. E que perfeição, né? Chegou aqui, veio testar suporte, veio testar rompimentos, acionou no time menor, voltou como pullback, entrou para esse ponto, voltou como pullback, voltou como pullback, né? E acionou, finalizando cá para cima, um super candle de alta. Eu adorei, eu amei essa movimentação primária aqui. E a galera também. E eu finalizei o dia por aqui sim, que o alvo tinha chegado aqui e deu. Ah, esse pullback aqui em cima do rompimento também e foi direcional. Isso aqui eu coloquei depois os alinhamentos, ó. Só foi fazendo rompimento, o pullback aqui rompimento, fechou acima. Gente do céu, foi maravilhoso. Mas eu já tinha saído. Ó, startou aqui uma falhazinha, mas o outro não desceu. O outro, muito menos, fez aquela lateralzinha no 9 minutos, porém, não fez um candle aqui abaixo. Ou seja, no próximo candle, o que ele fez? Ele já startou um topo novo, porque ficou apenas uns 50% aqui, ó, e subiu. Subiu, voltou como pullback, foi embora, né? Aí aqui voltou como pullback, aqui falhou, já jogou para o suporte veio já da própria região, startou um pullback aqui vendedor e não deu sequência. Então, a força atual aqui jogou mais para cima ainda. Então, aquele dia que o enviesado de baixa ou aquele que não entra a favor da movimentação atual porque está dando start de compra toda hora, é que vai ser estopado, porque vai tentar entrar contra várias vezes. Se quiser pegar esse entendimento sobre permanecer direcionado, né? A galera aí que queira fazer a mentoria comigo, para esse treinamento, esse olhar, esse acompanhamento aí, né? Só falar comigo, manda um oi aí, vai lá no Telegram, né? E manda um direct, no privado lá comigo, que eu vou estar lhe atendendo e explicando como vai ser, como é a funcionalidade aí das aulas da mentoria, tá? Certo? Não esquece de observar esses movimentação aqui, ó. Start quebrado e esse aqui fechando acima, tudo micro, atualmente, porque nós já tínhamos um topo aqui. Então, esse micro quebrado ia direcionar para o topo atual aqui, né? Jogou, foi embora, e aí veio aquele dia que finalizou bonito, com tendência maravilhosa, até bem, passou bem à frente, naquela falha do fundo, passou até dos 50%, não foi? E direcionou bem lá para cima. Né? Passou de 50% e praticamente o dia está com tensão do topo, né? No topo dessa pernada. Mas, né? Segunda-feira, foi bonito de alta, a gente vai trabalhar a sequência dela aí, apesar de ter voltado para dentro de um nível muito amplo aqui, mas deu bom, né? Ai, ai, vamos lá. E aí ele foi, projetou mais um alvo lá para cima e finalizou o dia, certo? Isso aí foi
o direcional, olha só, da mesma velocidade que esse aqui veio, fez para o becão e desceu esses dias, todos, ele fez aqui ao contrário, né? Ele já também falhou e já deu início da pernada zona de alta. Ó, deixa eu diminuir o zoom aqui só para vocês verem. Ó, no mesmo pancadão que ele acionou lá em cima, deu retração e desceu a semana, né, toda, esses dias todos aqui, ele acionou também a partir daqui, jogou bem, bem, bem rápido, direcionado, fez um cubequinho e foi. Né? Então, a gente tem esse nível aqui que ele finalizou, tem essa região do topo aqui, né? E tem esse level aqui, ó. Isso aqui tudo é um level, né? Onde ele entraste. Aí, beleza, gente? Isso aí foi o dia de hoje aqui do nosso índice. 3 minutos só você só acrescenta aí mais candles direcional e lateral na região rompida, né? Na região rompida. Aqui foi tranquilo. Olha só aqui como acionou aqui tendo Ariel, aqui estando o alvo, a região, foi nessa hora aqui que teve essa retração. Aí eu falei que essa região aqui, foi bem aqui, mais ou menos por aqui, era só o pullback da compra. Aí eu não sei se o pessoal perceberam, o pessoal com certeza estava querendo falha de topo aqui para descer, né? Eu falei, cuidado que estamos trabalhando apenas pullback, pare de buscar, pare de tentar achar a reversão aí. Não é reversão. Casou no 50%, fechou acima do levelzinho, o candle 48, acionou mais força compradora do que vendedora e jogou para cima, confirmando no próximo. Por isso que a gente tem um ciclo que a gente tem que nos dar uma confirmação depois da entrada ou da ordem executada ou do movimento executado. Aí ele startou a continuidade aqui, certo? O bequinho veio até aqui e foi embora. Aí, logo em seguida, quando finalizou mais para cima, eu saí, fechei a sala, que eu fecho meio-dia, né? Abro às 9, fecho meio-dia e a gente saiu. Sobre o dólar, vamos lá. Vou tirar aqui. Vamos lá, que o dólar também foi direcional. No vídeo anterior, eu falei sobre a região de trabalhar a retração da falha. Ele trabalhou a retração da falha, que está no 30, né? Vou botar aqui no 120. Começar. Ó, ele abriu trabalhando na região da falha. Lembre lá, pegue lá o vídeo anterior e quando eu comentei, olha, falhou, falhou topo. Falhou o topo. A gente tem essa pernada e aqui ainda comentei sobre esse ponto aqui, certo? Aí eu falei assim, falhou o topo, mas, gente, cuidado, porque a gente pode, dependendo da abertura, a gente vai trabalhar a retração da falha. Só que o espertinho aqui, né, trabalhou teste da máxima, quase chegou lá, né, e não passou. Ou seja, ele trabalhou a falha com o gap, ele abriu mais ou menos aqui assim, aí trabalhou uma tentativa de ficar acima, aí depois fez um topinho assim e desceu, porque eu estava acompanhando junto com a galera também. Aí ele fez um topinho assim abaixo e desceu. Aí a gente já estava estartado, né, com a possibilidade de venda, e ele foi fazendo rompimento, né, o rompimento da região, e voltou apenas como pullback, e foi lá no nosso alvo. Aqui era alvo primário lá. Pode ir lá no vídeo anterior, comentando sobre essa possibilidade de vir aí também. E de que a gente poderia trabalhar a retração aqui devido à pernada atual de alta. Já tinha falha, mas a gente poderia trabalhar a retração, tá? Aí vamos ali para 30 minutos, que eu vou mostrar para vocês. Acionou um gatilho de baixa, como lá no nosso tempo de menor também no índice foi um de alta, acionou um candle de baixa, né? Conhecido. Aí, deixa eu tirar a fibra aqui. Limpar aqui. Estou no 30 minutos agora, beleza? Aí ele fez movimentação de baixa, chegou aqui nesse gatilho que foi de onde ele abriu o gapado, né? Rompeu assim, abriu o gapado, fez o pullback de compra.
Ficou abaixo do gatilho, ficou abaixo desse fundo aqui, com fechamento. Óbvio, né, gente? Óbvio que ele teve o andar dele, esses preços aí, nessa região. Eu vou tentar só acionar esse pontinho aqui quando a gente descer lá o micro, tá? Aqui, certinho. Deixa preto mesmo, né? Deixa pretinho mesmo. Aí foi lá, fez aqui, ó, fez uns 50, foi lá no gatilho, tentou permanecer a movimentação de alta e quebrou no nosso fractal e deu fechamento abaixo vermelho no 30. Ou seja, lá está a nossa falha de topo lá do mapa, digamos assim, né? Fechamento do nosso 120. Aí fechou no 30, depois, ó, 30, esse aqui, né? Esses três candles, e finalizou para cá. Ou seja, confirmando que a partir desse ponto ele ia tentar romper este fundo. De primeira, foi, mas não é todo dia assim, tá? Cuidado. Cuidado de desejar todos os dias assim, não vai acontecer, né? Ou seja, quando passou daqui, passou reto, passou direto. Então, finalizando aquela possibilidade de da falha de topo e a gente trabalhar a retração, a gente espera que ele venha para o suporte. Então, passando daqui, esse suporte desse nível, esse gatilho que foi acionado, mas tudo desceu muito, muito bem desenhado, né? Muito bem desenhado. E finalizar aqui, que era de onde tudo partiu, pelo menos daquele gatilho lá embaixo que eu mostrei no 120 minutos, né? Tanto é, ele fez rompimento, startou o back, né? Retração, jogou para fazer a continuidade, ó. Aí deu para a gente uma falhazinha aqui. Essa falhazinha aqui, dependendo da abertura de amanhã, ele pode nos dar uma retração, ou seja, a gente pode trabalhar a retração, ou a retração já nos dá alvo, nos induz a entender que praticamente deu alvo, finalizou dando alvo para descer, né? A gente tem que estar ligado nos dois pontos. Assim, ó. Tanto aqui, para fazer isso aqui, ela já fez, né? E entrar para cá para fazer uma correção mais ampla. E também, não esquecendo que estamos. Ah, deixa eu colocar. Deixa eu tirar lá de cima, que eu não sei se volta tudo de uma vez também, né? Mas deixa eu tirar de cima e colocar aqui, ó. E aqui que eu quero, ó. Aqui é o final de onde passou. Vou botar. Aqui tem um gatilhozinho, mas vou botar mais acima. Vou pegar outra. Opa. É porque aí eu não preciso fazer a leitura do cedo, né? Já deixo acionado aqui para vocês que assistir o vídeo, vai estar esse bônus aqui, tanto a leitura do fechamento de hoje, como, né, a possibilidade de amanhã. Finalizou um candle de força compradora em cima de um suporte. Essa força nos gera a retração, foi gerada a retração, ou seja, já houve a retração, o pullback para fazer a continuidade, mas o dia finalizou entrando, fazendo um novo topinho no 30, gente. É no 30, tá? Sendo no 30, ele não está querendo, não está nos dizendo que está mudando a tendência, mas que falhou aqui com fechamento, né? Então a gente tem esse rompimento aqui, né? Esse rompimento fechou testando, praticamente fechou o dia querendo testar esse rompimento. E a gente trabalha o quê? Gap, abertura de amanhã. Você vai travar aqui e subir, fazer uma correção, né? Fazer a correção do nível aqui, ou se ele já vai abrir gapado, fazendo a continuidade para finalizar esse candle de força aqui também, tá? Podemos trabalhar tanto retração como a continuidade de tentar romper fundo, como o índice.
Tá bem? Tá bom para vocês? Como isso. E aqui eu vou trabalhar aqui no 9 minutos. O ponto aqui, ó. Isso aqui, ó. Na hora que eu comentei lá com a galera, assim, olha. Ele abriu rompido aqui a região, aí startou a falha, jogou para baixo, segurou nesse rompimento, fez força compradora. Quando fez a força compradora, ele nos deu um candlezão de falha, bem aqui, ó. Acionou o candlezão de falha. Aí ele fez o rompimento, aí já mudou o nível aqui, ficou abaixo, deu pullback de venda, fechando ainda abaixo, fez a continuidade. Chegou no suporte, continuamos com pullback de venda, pullback de venda, continuidade, porque apareceu todas as forças atuais vendedoras, porque foi bem direcional. Foi maravilhoso hoje. E aí ele acionava a continuidade em seguida, logo em seguida ele acionava a continuidade da intenção do movimento, que era romper fundo. Ou seja, se você não conseguiu ver, visualiza assim, ó. Além do todo geral, o território, que é o analítico, o 120, né, ter acionado, a gente teve isso aqui, ó. Ó, início de um topo duplo abaixo do outro que ele não rompeu, e devido àquela informação anterior. Então, a intenção rompe o fundo. Para romper o fundo, né? Para romper o fundo. Aí ele foi, rompeu, e foi dando candles maravilhosos, né, gente? Fica até chateada ter que comentar depois de fechamento assim, porque aí a gente visualiza que fechou, né? Aqui foi só um pubequinho induzindo até a pessoa comprar, pensando que já ia voltar geral, mas aí ele fez isso aqui, ó, voltou no rompimento, fechou bem abaixo, ó, fechou abaixo e só foi, né? Não fez aquele start daquele candle de fazer fundo duplo aí, não. Jogou para baixo mesmo, ali naquele ponto. Só desceu bonitão, com a intenção de vir para aquele suporte que eu comentei, que foi, acho que foi por aqui. Aí ele deu só mais uma pernada, mas a pernada, para quem não solta, praticamente ele voltou de onde deveria ter soltado, né? Segurou aqui. Ah, esse aqui que eu estava comentando, né? Ela estava no 30, ó. Aí falhou, jogou para retração, veio no gatilho, startou uma venda, ficou por baixo do movimento, fez, né, o topinho, jogou, mas cralacou aqui, ó, e finalizou entrando para cá. Ou seja, acabou o dia dando essa retração aqui. Legalzinho. Vamos para o 3. Também, ó. Aquela situação que eu mostrei ali, ele já nos deu a quebra aqui também, ó. E esse aqui não acionou nada para cima e só derreteu. Aqui muito micro em termos do que foi andado hoje, né? Ó, jogou para cima. Trabalhou aqui, startou uma alta, segurou, travou, jogou para cima, devolveu o rompimentinho, jogou para cima, confirmou, jogou para baixo depois da falha. Nossa, vou tirar agora que está muito curtíssimo e depois que já acontece, o que a gente pode estar levando? Só em consideração os padrões confirmativos de eventuais entradas, né? Então, ele ficou confirmando as entradas, depois falhava, e finalizou o dia, né? Lateralizou aqui de candle de fractal, bem fractal, né? Depois pulsionou e jogou para dentro aqui. Ou seja, aqui a gente tem uma região, aqui ele foi, aqui, né, a partir daqui ele foi respeitado. Eu vou colocar um fractal aqui, porque a gente encerra tanto a leitura de hoje, como uma probabilidadezinha de amanhã como suporte, né? 3 minutos e vou acionar outra cor para ser lembrado quando eu estiver ali. Pronto, vou acionar aqui. Acionei esse suporte, o que vai me dar referência de um tempo maior também, tá? Certo, galera? Vou colocar só mais
um lugarzinho ali, porque a gente vai estar trabalhando retração da região e pode ser que aí, olha, praticamente dando alvo nesses dois pontinhos. Aqui é 3 minutos, tá? E a movimentação mais ampla vem da onde a gente começou a ver, falar sobre ele. Então, você pega o vídeo anterior lá, o vídeo antes, volta o vídeo aí, assista e aí o que eu comentei e vamos para terça-feira. Vamos seguir e fazer essa pré-análise aqui para terça-feira, finalizar, né? Fechou não quer dizer que quando ele fecha assim, né? Não quer dizer que ele não seja a retração da venda, tá? Fica só ligado. E aqui é suporte e aqui resistência, só desse movimentinho aqui. Do geralzão, vocês já estão ligados no que é, mais ampliado, né? Beleza, pessoal? Deixa o joinha, dê o like, né? Compartilha com os amigos, participe do chat, entra para os nossos canais de comunicação, vai lá para o nosso Instagram, vai lá no Instagram, Arena Fractal também, vocês vão ter apoio. E sobre a mentoria, que já estou organizando a nova aí, logo em seguida vai estar funcionando, tá? Vou estar convertendo vocês aí nos trades de olhos apurados no movimento, com contexto, base operacional e estrutural, para que você permaneça ali sempre usando essa técnica que é para você levar em conta as movimentações necessárias para você puxar aí 200, 300, 500 ou 1.000 pontos do mercado, tá? Então, a gente trabalha macros e micros, candle a candle, nessas regiões, macros e micros, trabalhando as conjunções dela, tá beleza, gente? Qualquer coisa, entre em contato comigo aí, para falar sobre a intenção aí de você participar da mentoria, tá beleza? Tchau, tchau!